Você sonha em escrever um livro, em aprender algum idioma, em começar um canal no YouTube, em abrir uma empresa ou fazer qualquer outra coisa que exija esforço, mas sente que tem alguma coisa que te impede de fazer isso? Parece que algo te segura, não te deixa sair do lugar, não te deixa dar o start que você precisa. Não preciso nem te falar que você não é o único a passar por isso, eu também passo muito por isso, e o Steven Pressfield, que é o autor desses dois livros aqui, também já passou muito por isso. E é sobre esses dois livros e sobre essa força, essa resistência que nos impede de fazer as coisas que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou a Heloísa e aqui nesse canal eu divido com você tudo que o mundo e os livros me ensinam e que podem contribuir para a nossa evolução como seres humanos. Se você gosta de livros, de viagens, de história, de mitologia, já me segue aqui, já curte esse vídeo e compartilha ele com outras pessoas para que a gente dissemine mais esse tipo de conhecimento que é tão importante hoje em dia no meio de tanto conhecimento fútil que a gente tem por aí. Steven Pressfield é um escritor norte-americano que escreveu vários livros, muitos deles são ficções, algumas fizeram sucesso, outras nem tanto. Ele é roteirista também, então algumas dessas ficções foram adaptadas para o cinema. E ele teve uma vida cheia de altos e baixos, ele conquistou muitas coisas, em alguns momentos ele decaía muito, e tudo isso ele deve em conta a uma força que ele chama de resistência. E através dessa jornada de superação, ele aprendeu muito sobre a resistência e resolveu criar um manual para nos ajudar a vencer essa força psíquica que é tão forte. O primeiro livro que eu vou falar aqui, ele originalmente se chama A Guerra da Arte, fazendo um trocadilho com o livro do Sun Tzu que se chama A Arte da Guerra. Sun Tzu traz um manual para você conseguir ter sucesso na guerra, e já o Steven Pressfield te traz um manual para conseguir ter sucesso na arte, seja ela qual for. Mas aqui no Brasil, em edições mais recentes desse livro, o nome foi mudado para Como Superar Seus Limites Internos. Então é assim que você vai encontrar esse livro nas livrarias. Então vamos começar a falar desse aqui, que é o primeiro livro que ele escreveu sobre esse assunto e que é também o mais conhecido. O que o livro quer dizer com limites internos? Pressfield deixa claro aqui nessa obra que todos nós temos uma natureza interna superior que está esperando vir à tona aqui nessa manifestação através das nossas criações. Ele inclusive chama essa força interna de nosso genius interior. Genius é uma palavra latina que os romanos usavam para designar esse espírito interior, sagrado e inviolável, que nos vela e nos estimula na nossa vocação. É possível inclusive a gente observar nessas obras dele que ele é uma pessoa muito espiritualizada, o Steven Pressfield. Ele acredita em algo superior, interno, que existe dentro de cada um de nós. Ele fala que todos nós temos duas vidas, aquela a qual vivemos de fato e outra vida que fica esquecida lá dentro de nós, que nós não vivemos porque nós não temos coragem o suficiente para vivê-la. E ele alerta sobre uma força contrária que impede esse genius de vir à tona. E para essa força contrária, que é bastante poderosa, ele nomeou de resistência. Todo sol tem uma sombra, e a sombra do genius é a resistência. Quanto mais a nossa alma pretende realizar, mais as forças da resistência insurgem contra nós. Apesar de não ser algo visível ou que possamos tocar ou ouvir, a resistência é fortemente sentida por nós. Ela é como se fosse uma força de repulsão que nos impede de realizar as coisas. O seu objetivo é nos afastar, nos distrair, nos impedir de fazer o nosso trabalho. A resistência pode e ela vai se manifestar de diversas formas, e não pense que é só com você, ela é universal, todo mundo está sujeito a sofrer a força da resistência. E a resistência recruta diversos aliados, são muitos mesmos. Aqui no livro ele vai explicar melhor cada um desses aliados, mas só citando aqui rapidamente alguns deles. O sexo, todos os vícios no geral, seja ele em bebidas alcoólicas, em drogas, em comida, relacionamentos dos mais diversos, mesmo aqueles que não são tóxicos, mas aqueles que nos impedem de ir para frente de alguma forma,
o vitimismo, o medo, a insegurança, enfim, ela vai encontrar diversos aliados aí no caminho para usá-los contra nós, contra essa possibilidade de seguirmos em frente. Mas a resistência também é uma bússola e ela aponta diretamente para aquilo que você tem que fazer, diretamente para o que é a sua vocação. Então, nós podemos usar a resistência de uma forma muito mais sábia, porque percebendo que ela está agindo em alguma área, você sabe que é exatamente ali que você tem que focar, é por aquele caminho que você tem que seguir, você tem que superar a resistência ali, porque ali está o seu destino superior. E Pressfield diz mais: quanto mais importante for para a evolução da nossa alma determinada ação ou vocação que a gente tenha que exercer, maior vai ser a resistência. Por isso que nós temos que estar muito atento para não se deixar cair nas garras dela. Conhecendo o que é essa força chamada de resistência, sabendo que apesar de ela ser uma inimiga forte, ela também funciona como uma bússola. Na terceira parte do livro, digamos assim, Pressfield começa a nos mostrar como vencer a resistência. E para isso ele deixa bem claro, você tem que deixar de ser amador e se tornar um profissional. Eu gostei muito desses livros do Pressfield porque ele usa muitas analogias mitológicas. Então nessa parte que ele fala sobre se tornar um profissional, uma das coisas que ele foca muito é que nós devemos invocar as musas. Quem são as musas? Vamos fazer um parênteses aqui. As musas são 9 deusas da mitologia grega, que são filhas de Zeus e de Mnemosne. Mnemosne é a deusa da memória. E elas são criaturas lindas e inspiradoras, elas que inspiraram os maiores poetas e artistas do mundo, sussurrando ao ouvido deles o que deveria ser feito. Cada uma das 9 musas é responsável por uma arte. Mas eu vou fazer um outro vídeo falando mais sobre essas deusas tão importantes para quem trabalha com arte, para quem cria alguma coisa. Mas aqui nos livros, Pressfield usa muito essa mitologia das musas para mostrar como nós temos que nos preparar para receber a musa, nos preparar para receber essa inspiração superior. As musas definitivamente não vão chegar em um ambiente decrépito, feio, sujo. E isso eu não estou falando nem só do ambiente externo, mas também do nosso ambiente interno, nosso ambiente interior. O ambiente deve estar limpo, arrumado e lúcido para ouvir o sussurro das musas, ouvir aquilo que elas estão inspirando, estão nos orientando a fazer. Então ele vai discorrendo aqui no livro sobre a diferença entre um amador e um profissional. E vai mostrando como o profissional ele vai estar sempre preparado. Ele é organizado, ele é disciplinado, ele é metódico. Todos os dias às 9 da manhã ele está lá esperando a musa chegar para que ele comece o seu trabalho. Ele não se abala quando ele recebe um não, quando ele sofre uma queda, mas ele se levanta, ele continua o seu trabalho no dia seguinte. Ele pede ajuda quando necessário, ele valida a si mesmo, ele conhece os seus limites, mas ele luta para superá-los também. E como eu falei lá mais pro início do vídeo, dá para sentir aqui que Steven Pressfield é uma pessoa bastante espiritualizada. Então, na última parte aqui do livro, Como Superar Seus Limites Internos, ele se dedica a falar um pouco sobre o reino superior, sobre essas forças psíquicas invisíveis que nos amparam, que nos ajudam, que nos protegem. Eu já falei um pouco das musas, mas ele fala aqui também sobre os anjos e ele usa muito esses subterfúgios históricos e mitológicos para mostrar como no decorrer da história a humanidade foi auxiliada por forças superiores para realizar todos os feitos que ela fez até agora. E uma parte que eu particularmente gostei muito porque eu sou junguiana é que ele fala aqui ao final do livro sobre o self. O self expressa a totalidade, esse ser, esse eu superior dentro de cada um de nós para o qual estamos caminhando, estamos nos aperfeiçoando, estamos tentando chegar a essa totalidade. Se você quiser saber mais sobre o self, sobre Jung, já tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre isso, então vai lá e procura, ou eu vou deixar linkado aqui em algum lugar. Já aproveita e me segue aqui, porque eu tô sempre trazendo esses assuntos relacionados à viagem, história, mitologia,
psicologia e muitas outras coisas. Bom, mas esse livro eu já achei um manual super completo de como a gente entender nossos limites internos e procurar superá-los. Mas o Steven Pressfield não estava satisfeito, então ele fez um outro livro, que é uma continuação, que é o Torne-se um Profissional. Ele foca mais aqui na parte de tornar-se um profissional mesmo, que seria apenas uma das partes desse livro aqui. Então ele vai recapitular alguns conceitos aqui, como a resistência, por exemplo, mas ele vai focar mais na resolução do problema. Nesse segundo livro, ele mostra que se tornar um profissional, apesar de ser gratuito, tem um custo muito alto, porque você vai ter que abrir mão da sua zona de conforto, você vai ter que fazer coisas que não são tão simples assim de fazer no dia a dia, vai ter que manter uma constância nisso. E aí ele vai se desdobrando nas diferenças entre ser um amador e ser um profissional, que ele já fez no primeiro livro, mas aqui ele traz de uma forma mais profunda. Ele acaba sendo um pouco repetitivo em algumas frases, alguns conceitos, mas eu particularmente acho isso até importante, porque ser reiterativo é muito importante para a gente fixar aquilo que a gente está lendo em um livro. E também é um livro muito profundo nessa questão espiritual, nessa questão mais interna, de você buscar realmente qual é o seu destino pessoal, a sua real vocação. Ele deixa claro que o que nós viemos fazer aqui na manifestação é procurar esse ser divino dentro de nós. E só encontrando eles é que vamos ser nós mesmos integralmente. Então ele fala muito sobre como às vezes nós assumimos carreiras falsas porque elas são mais confortáveis e a gente pega essas carreiras falsas em detrimento da nossa verdadeira vocação, porque é mais confortável estar ali. São lugares onde, se você falhar, você não vai sofrer graves consequências. Vou dar um exemplo que ele não usa no livro, mas digamos assim, que você quer ser um empreendedor, quer abrir algum negócio que é um negócio de alma, uma coisa que você sente que tem propósito. Mas hoje você tem um emprego no CLT que te dá segurança financeira, estabilidade. Você prefere, mesmo que inconscientemente, ficar nesse emprego de CLT do que seguir aquilo que você gostaria de seguir, porque aquilo obviamente tem muito mais riscos, mas é aquilo que está alinhado com o seu ser divino, com o seu ser interior. Então ele mostra muito essa carreira falsa que a gente prefere seguir, mas para se sentir mais seguro. Então, resumindo assim os dois livros de uma maneira bem rápida, eu creio que o que o Steven Pressfield quis trazer foi essa mensagem de que a gente não está aqui só para pagar conta. Nós estamos aqui para encontrar esse self, para encontrar esse divino dentro de nós. E isso só pode ser feito seguindo a nossa vocação autêntica, a nossa essência interior. E para isso nós vamos ter que superar a resistência, que é essa sombra que vai tentar nos impedir de chegar lá. Mas ela também é uma bússola, porque se ela tá muito forte em algum ponto da tua vida, você já sabe que é por ali o caminho certo, é por ali que você tem que seguir. Os obstáculos vão estar em todos os lugares, mas você só tem esse lugar para seguir, sabe? Foi para isso que você veio aqui. E vencer a resistência, ela exige de nós a vontade, mas não é a vontade, só a força de vontade ou a motivação, não, é aquela vontade sagrada, a vontade genuína, associada ao autoconhecimento, conhecer a nós mesmos e conhecer qual é o nosso propósito. É só dessa forma que a gente tem vontade para seguir aquilo a que estamos predestinados. E essa vontade vai nos proporcionar organização, disciplina, constância para fazer aquilo que tem que ser feito. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses dois livros ou se você gostaria de ler. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você comprar esses livros também. Se você comprar pelo meu link, você me ajuda muito, então, por favor, compre eles ali. Não esquece de curtir esse vídeo, mandar para alguém que você sabe que está com muitas resistências aí para efetivar alguma coisa grandiosa na vida. E se inscreve aqui no meu canal, porque eu estou sempre trazendo vídeos muito interessantes sobre livros, viagens, mitologia, psicologia, filosofia, entre outros. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo!